Eu estava estudando a palavra e eu estava lendo o livro de Êxodo, especialmente os capítulos 25 a 27. E sendo bem sincera, no começo eu pensei, meu Deus, quanta medida, quanto detalhe, quanta instrução técnica. Parecia tão cansativo, tão repetitivo, até mesmo sem nenhuma emoção. E aí eu estava até murmurando, falando, acho que eu nunca mais volto a ler isso. Mas aí eu parei, respirei e pedi, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar aqui nessa palavra? E foi como se os meus olhos espirituais se abrissem, porque aqueles capítulos, eles não são sobre móveis, eles são sobre um Deus santo que se importa com cada detalhe. E é tão bonito quando a gente começa a ler assim e entender os detalhes, que Deus descreve ali cada medida da arca, cada tecido do tabernáculo, cada cor, cada posição, gente, do altar. Então nada é aleatório, nada é improvisado, nada é desorganizado. Deus, ele era muito organizado, tudo ele dava com detalhes e em profundidade. E isso me confrontou assim profundamente. Se Deus, ele é tão detalhista ao desenhar um tabernáculo de madeira e ouro, quanto mais ele é intencional ao desenhar, ao desenhar ali a minha vida, ao desenhar a sua. Então, mulher, ali eu entendi uma coisa assim muito poderosa. Me despertou porque eu estava achando tão ruim ler aquela palavra. Mas aí eu entendi, Deus não trabalha no caos, ele é ordem, ele é precisão, ele é santidade. Então, às vezes a gente quer só as promessas, os milagres, as partes emocionantes da Bíblia, mas são justamente os detalhes que revelam o caráter de Deus. Então, esses capítulos considerados técnicos, eles me ensinaram que a santidade, ela exige preparo, a presença, ela exige uma estrutura, e a glória, ela exige um alinhamento. Então, o tabernáculo, ele era todo feito ali, todas as coisas eram feitas com ouro, com pedras, tudo Deus trazia assim com muita profundidade, tudo era muito bonito. Mas o tabernáculo, ele não era só um lugar bonito, ele era um espaço ali preparado para que a presença habitasse. E isso fala tanto assim com a nossa vida hoje, que quantas vezes nós queremos que Deus habite em nós, mas nós não organizamos o nosso interior, nós não alinhamos as nossas escolhas, nós não cuidamos dos detalhes do coração. Então, esses capítulos supostamente técnicos e chatos me mostraram que Deus se importa com o invisível, com aquilo que ninguém vê, com a estrutura antes da manifestação. Então, aplicando isso à nossa vida hoje, eu percebo que nós precisamos organizar a nossa vida ao redor da presença. Nós precisamos tratar todos os detalhes do nosso caráter. Nós precisamos entender que Deus, ele não é improviso, ele é propósito. E sabe o que mais me tocou? É que cada medida, ela tinha um sentido. Cada móvel apontava para algo muito maior. Então, nada ali para Deus era pequeno demais. Nada era pequeno demais para Deus explicar. Então, por que a gente acha que pequenos hábitos, pequenas decisões, pequenas renúncias não importam? Importam muito. Então, quando lemos a Bíblia com profundidade, até esses capítulos que parecem chatos, técnicos, se tornam revelações. Porque a palavra de Deus, ela não é só para te emocionar, ela é para transformar a sua estrutura. Então, mulher, vale a pena demais mergulhar na palavra, vale a pena refletir, vale a pena não pular capítulos, confia. Porque às vezes o que parece só técnico demais é Deus ensinando você, é Deus ensinando nós como construir um lugar onde Ele possa habitar. E no fim, não é sobre cortinas e altares, é sobre preparar o coração para a glória. E eu tenho certeza, Ele ainda está desenhando cada detalhe da sua história com a mesma precisão. Confia.